Salve, salve, nação corintiana, salve, salve, fiel torcida! Estamos de volta aqui, tirando a poeira do canal, para falar sobre o que mais importa nessa vida, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, viemos aqui para falar um pouco sobre os últimos acontecimentos, algumas informações, algumas opiniões e dados sobre o Coringão. Se você ainda não é inscrito no canal, faça-o agora, já deixa um likezinho no vídeo, porque ajuda bastante aqui que o YouTube entregue esse vídeo, esse canal, ao maior número de pessoas e que essa voz corintiana se espalhe. Muito bem, a fase do Corinthians não é das melhores, muitas polêmicas em campo, muitas polêmicas nos bastidores, eleição aí batendo a porta. O que será do Corinthians nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos dias, tá? Após a derrota sábado em Itaquera para o Bahia por 2-1, muito falou-se sobre Dorival Júnior, né? As redes sociais aí, polvorosas, pedindo a cabeça do treinador, né? Então, o primeiro tópico do vídeo aqui hoje é para falar sobre Dorival Júnior. Saiu aqui uma matéria no UOL sobre o retrospecto do Dorival Júnior, falando um pouco sobre a comparação com o Ramon Dias, né? Então a notícia é: Dorival supera início de Ramon em meio à crise política e transfer ban. Aqui os primeiros 21 jogos de Dorival Júnior e Ramon Dias à frente do Corinthians mostram campanhas muito parecidas, sendo o aproveito do atual técnico levemente superior, né? Então o Ramon Dias, ele assumiu o Corinthians ali, né, no comecinho de julho do ano passado, de 2024, né? E nos primeiros 21 jogos, né, ele teve um aproveitamento de 47,6%, né? Depois do mercado do meio do ano, chegando Carrilho, Memphis, André Ramalho, Charles, né? Não que o Charles tenha contribuído muito, mas ele recebeu aí bons reforços, né, principalmente em número, para o elenco. Aí o time começou a engrenar, né? Dorival Júnior não recebeu nenhum reforço, né? Pelo contrário, né, tem perdido jogadores principalmente por lesão, né? E está com aproveitamento de 49,5% de aproveitamento. No mesmo recorte, ele alcançou 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, né? Falando em números, né? Os números do Dorival, né, são nada empolgantes, mas ainda são melhores um pouco do que parece em campo, né? Porque é esse o gancho que eu quero pegar com vocês aqui, tá? Dorival Júnior fez a estreia dele pelo Corinthians no jogo contra o Novo Horizontino, né? Na verdade, ele é contratado um pouquinho antes do jogo do Flamengo no Maracanã. O Corinthians perde de 4-0, né? O jogo foi no domingo, ele foi oficializado no sábado. Mas ele estreia oficialmente no comando na vitória pela Copa do Brasil por 1-0 contra o Novo Horizontino. Depois teve aquele 4-2 contra o Internacional. Gravem esse número, ele fez 4 gols nesse jogo, tá? Onde eu quero chegar com isso, né? O Dorival Júnior, o time do Dorival Júnior tem um ataque ineficiente. Seja por produção ofensiva do time, né? Volume que o time tem a capacidade de criar, né? E seja por incompetência dos nossos atacantes, tá? De lá para cá, prestem bem atenção. 1-1 contra o América de Cali. O Corinthians fez 1 gol. Derrota para o Mirassol, 2-1. 1 gol. Vitória contra o Racing de Montevidéu. O Corinthians fez 1 gol. Vitória contra o Santos, 1-0. Vitória contra o Novo Horizontino, jogo da volta da Copa do Brasil, 1-0. Empate em 0-0 contra o Atlético Mineiro. Derrota para o Huracan, 1-0. Empate com o Vitória em casa, 0-0. Empate com o Grêmio fora, 1-1. Derrota para o Red Bull Bragantino, 2-1. A última vitória pelo Campeonato Brasileiro, 1-0 no Ceará. Derrota para o São Paulo, 2-0. Empate com o Cruzeiro, 0-0. Empate com o Botafogo, 1-1. Pela Copa do Brasil, 1-0.
na porcada, 1-1 contra o Fortaleza. Aí, desde aquele 4-2 contra o Internacional, primeira vez que o Corinthians fez mais de um gol. 2-0 contra a porcada, pela Copa do Brasil. Derrota para o Juventude 2-1 e derrota para o Bahia 2-1. Ou seja, o time do Dorival Júnior, quando não passa em branco, não consegue fazer mais de um gol. Campeonato Brasileiro, só aquele já longínquo 4-2 contra o Internacional. Que poderia ter sido 5, 6, né? Se não fossem os gols anulados. O Corinthians peca, de Dorival Júnior, peca muito na parte ofensiva, né? A parte defensiva, em vista com que começou o ano, ou o fim aí do trabalho do Ramon Dias, pode até ter melhorado. Mas os resultados ainda ficam aquém. Né? Então vamos pegar aqui os dados do SofaScore para mostrar um pouco o que é o Corinthians no Campeonato Brasileiro atualmente, né? Então vamos lá. Deixa eu só conectar aqui a bateria antes que acabe. Tá. Então vamos lá. Corinthians, hoje, terça-feira, 19 de agosto, depois do empate do Mirassol contra o Cruzeiro ontem, né? Acabou a rodada. O Corinthians está em 14º, com 20 jogos disputados, 22 pontos ganhos. Né? Olha aqui, os últimos 5 jogos, 3 empates pelo Brasileirão e 2 derrotas. Tá? O Corinthians tem aí uma vitória em 11, 12 jogos, né? Pelo Brasileirão. O que para mim é motivo de ter demitido o técnico, né? Dorival Júnior está se sustentando por ter ganhado da porcada na Copa do Brasil. Mas, assim, não fosse aquilo, já estaria fora, né? Mas a gente vai falar por que o Dorival Júnior não é demitido agora, relacionado com a política do Coringa. Se a gente for pegar o desempenho em casa do Corinthians, ele é o 10º colocado, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Nos últimos anos, aí, o Corinthians tem feito da Neoquímica Arena no Brasileirão o seu porto seguro, né? Dali que a gente vem tirando a nossa sobrevivência junto com a torcida, né? Mas, com a proibição, né, com a punição das torcidas organizadas, né? Quem tem ido ao estádio, meio que uma opinião unânime, que o clima do estádio deu uma murchada, né? A torcida organizada tá lá, mas não pode levar instrumento, né? Não pode levar bandeira, a gente sabe que isso impacta no incentivo do jogo, né? E o contágio, né, anímico da torcida em relação ao resto do estádio. Corinthians não vence pelo Campeonato Brasileiro em casa. Então, olha, teve a derrota para o Bahia, empate com o Fortaleza, empate com o Cruzeiro, derrota para o Red Bull Bragantino, empate com o Vitória. A última vitória em casa pelo Campeonato Brasileiro foi em 18 de maio contra o Santos. 3 meses pelo Campeonato Brasileiro sem ganhar em casa. Teve a parada de um mês com a Copa aí, mas faz 3 meses que não ganha em casa pelo Campeonato Brasileiro. Aí o desempenho fora de casa, o Corinthians é o 16º. Em 10 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Só aquela vitória, né, tem aqui pro Ceará. Então, bem complicada a situação do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, principalmente após a chegada do Dorival Júnior, né? Se não me engano, o Dorival Júnior assumiu o Corinthians quando ele estava em 7º, hoje está em 14º. Se a gente for pegar os últimos trabalhos em clubes do Dorival Júnior, né? No Flamengo, ele meio que larga o brasileiro para se dedicar à Copa do Brasil e Libertadores, acaba ganhando ambas. Tanto que ele foi demitido depois pelo fraco desempenho no brasileiro. No Tricas, ele ganha a Copa do Brasil, mas também teve um desempenho fraquíssimo no brasileiro. Então a gente tem que entender se é isso que a gente quer, né? Se é suficiente brigar na Copa e largar o brasileiro. Tá? A gente pegar aqui os status, né? Top teams aqui, ó. Gols marcados. Corinthians é o 14º ataque do Brasileirão com 19 gols. 14º. Pouco para a grandeza do Corinthians, né? Grandes chances perdidas. Olha aí, o Corinthians é o 3º do campeonato em grandes chances perdidas, com 27, segundo o SofaScore. Ou seja, né? O problema também está na pontaria dos nossos atacantes, que perdem muitos gols. Né?
Finalizações no alvo. Flamengo, que é o líder, tem 5,8 média por jogo. Corinthians, 17º com 3,7. Vai fazer gol como? Se nem quadradinho lá de 7 metros de largura, a galera não acerta. 17º. Bem complicada esse desempenho, essa situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E acho que isso passa muito pelo desempenho do Dorival Júnior. Dorival Júnior, não fosse a crise política que o Corinthians atravessa. O presidente sofreu impeachment, temos aí um governo de transição, digamos assim, né? um governo tampão, que dura até sexta-feira que vem, né? Dia 26, dia 25, né? Que é segunda-feira, a eleição. Quais são os 3 candidatos à presidência do Corinthians, né? Fala no André Castro, do próprio Osmar Stabile e o Roque Cittadini. Te anima, torcedor corintiano? Esses nomes? Um a gente está vendo aí, né? O que está fazendo aí atualmente. Roque Cittadini, aí umas 3 décadas atuando na política do Corinthians, já foi diretor do clube lá no finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E esse novo ator aí, esse novo personagem aí nessa narrativa das eleições corintianas, que diz aí que vai trazer $1 bilhão de investimento dos chineses no Corinthians. Né? Se não fosse essa crise política, o Dorival já teria caído. Porque imagina o Osmar Stabile junto com o Fabinho Soldado pensando, né? O Fabinho Soldado que dizem que tá para cair também por causa dessa guerra política do Corinthians aí. Vamos demitir o Dorival. Pô, mas a gente vai contratar quem? A gente vai contratar quem? Quem que vai querer assumir o Corinthians nesse meio termo? E se quem vencer as eleições não gostar de um novo técnico? Então, eu acho que o Dorival só não caiu por causa dessa crise interna do Corinthians. Tá? Eu fosse o mandatário definitivo do Corinthians, já teria demitido o Dorival, independente se ganhou dos porcos na Copa do Brasil ou não. Fraquíssimo o desempenho do ex-treinador da seleção brasileira. Não. Vamos lá. Falando então sobre a eleição do Corinthians, né? Que matéria da CNN Sports. Novo presidente do Corinthians, saiba quem são os 3 candidatos. A eleição vai ocorrer no próximo dia 25, segunda-feira, no Parque São Jorge. Lembrando que é uma eleição indireta, ou seja, os sócios do clube não votam, somente os conselheiros do Corinthians elegerão o novo presidente. O que é muito temerário, a gente sabe aí que essa eleição pode ser decidida somente por interesse político, né, por organizações políticas dentro do Corinthians, tá? Então o Corinthians já tem 3 candidatos à presidência do clube. O pleito que ocorrerá no próximo dia 25 terá 2 antigos conhecidos da torcida como candidatos. Um deles é Osmar Stabile, atual presidente interino do Corinthians. O outro é Antônio Roque Cittadini, que já foi vice-presidente e diretor de futebol do Timão. Cittadini, em 2018, ele teve sua candidatura impugnada, porque ele é do Tribunal de Contas do Estado. E ele não poderia ocupar 2 cargos administrativos, né? Ocorreu mais ou menos essa polêmica, então ele não pôde ser candidato. Agora ele pode? Pode porque ele se aposentou. Ele pediu aposentadoria compulsória do cargo no Tribunal de Contas do Estado há 15 dias de completar 75 anos. Esses ministros aí, né, do Tribunal de Contas, quando completam 75 anos, eles saem do cargo. E ele antecipou essa saída justamente para poder concorrer, né? E há quem diga que Cittadini é um dos favoritos, né? Se não o favorito. Mais uma vez eu pergunto, te anima? A CNN apurou que, além dos 2, André Castro, conselheiro do clube desde 2024, será também candidato. Será que ele tem força política para ser eleito somente com votos de conselheiros? E ele é esse que diz aí que está trazendo aí $1 bilhão de investimento para o Corinthians, caso eleito, né? A eleição contará com votos de 299 conselheiros, tá? Para concorrer ao cargo máximo, é necessário que o indivíduo seja conselheiro vitalício e tenha sido eleito pela Assembleia Geral em pelo menos 2 oportunidades, além de estar em dia com o clube, tá?
Então é isso aí. Quem você elegeria? Cittadini, velho personagem da política do Corinthians, Stabile também, né? Embora tenha sido eleito vice-presidente do Corinthians aí ano passado na chapa do Augusto Melo, é um cara que também já atua aí há muitos anos, né? Desde o tempo do Alberto do Alibe na política do Corinthians e agora quer ser presidente definitivo do Corinthians. Ou André Castro, né? Esse novo ator político aí nos bastidores do Coringão, tá? Que promete, mais uma vez, trazer $1 bilhão para o Corinthians, né? Acreditem ou não. Será uma nova Taunsa no Corinthians? Próximo tópico, então, galera, falando de Rodrigo Garro. Rodrigo Garro admite incômodo no joelho em meio à maratona do Corinthians. A gente sabe, né, que o Garro ficou aí, após a final do Paulista, uns 2 meses parado, tratando o joelho. E ele alegou que a sequência de jogos pesa para ele. E com o Memphis e o Yuri afastados, né, por baixa médica, recai sobre ele toda a responsabilidade, né, do ataque do Corinthians, de organizar esse ataque. E a gente sabe que o Garro tá abaixo, né, o desempenho dele em relação ao ano passado, e passa muito por isso, do problema do joelho dele, né? Ele até disse, né, depois do jogo, sei que a minha performance, minha atuação não está sendo das melhores, mas o Corinthians precisa de mim, o time precisa de mim, precisa de tudo, não só jogar, mas quando se chama a responsabilidade, eu pego essa responsabilidade. Mesmo que o joelho não esteja 100%, porque como falei, infelizmente não é o momento de parar, mas sim, não acho que seja o meu melhor momento, mas tenho certeza que vou trabalhar para ficar melhor, mas está incomodando. E aí é não, problema de elenco do Corinthians, né? Que não tem um substituto nem para o Garro, nem para o Memphis e nem para o Yuri. Quando sai um dos três, a gente sabe que cai bastante o desempenho do time. Quando saem 2, então imagina se saírem os 3, né? Outra notícia aqui. Corinthians enfrenta dificuldade em encontrar novo clube para goleiro, né? O Matheus Donelli, desde a parada para o Mundial, não vem sendo relacionado. O Corinthians quer emprestá-lo, tá? Mas não encontra quem demonstra interesse por ele, né? Equipes de Série B também não querem o goleiro, não querem emprestá-lo, né? Não querem emprestá-lo. O Corinthians tem 2 jogadores emprestados, o Palácios, que foi emprestado ao Karpat da Ucrânia, e o Alex Santana, que está no Grêmio. Já o Donelli, jovem goleiro... ele é o Maná, que foi para o Criciúma, né? Já o Donelli, jovem goleiro, o Corinthians não consegue clube para ele, tá? Falamos aqui, né, sobre a possível saída do Dorival Júnior. Aí muito falou-se, né, que o Corinthians teria interesse em Tite, já começou a contatá-lo, a conversar com ele. E aí, Tite, né, aquele probleminha lá de saúde mental, você superou, se recuperou, como que tá, né? Mas o que dizem aí, o Tite não voltará a trabalhar esse ano, né? Mais uma vez. E dizem que ele vai operar o joelho agora em setembro, né? O problema que ele tem no joelho, e vai ficar de fora, né? Lembrando que a sua comissão técnica tradicional, que sempre o acompanhou, né? O Kleber Xavier, foi demitido do Santos agora, né? Mas, por exemplo, o Matheus Bach, o Fábio Maceredian, preparador físico, continuam lá no time da Baixada. Então, o Tite, entre aspas, está sozinho nesse momento, né? Então, acho que ele não virá para o Corinthians nesse momento. Então, nem sonhe, fiel, nem comece com aquele papo lá de criar esperança, etc, etc. Porque caso o Dorival caia de fato, não será o Tite, acredito, técnico do Corinthians, tá? Último item. Vazaram aí nas últimas semanas, né? A nova camisa 3 do Corinthians, né? Preta, com detalhes laranjas. Mas vou compartilhar com vocês aqui uma notícia. Na verdade, é uma publicação do Twitch, que saiu no X, né? No Twitter, da SDM Links. Exclusivo, as camisas de futebol da Nike sofrerão aumento muito em breve. O modelo torcedor, que hoje varia entre R$ 349 e R$ 399,99, passará a custar R$ 449,99
e 499. Já o modelo jogador subirá de 699 para algo entre 749 e 799. Ou seja, essa renovação da Nike aí com o Corinthians, quem vai pagar é o torcedor, né? Então, se você vai querer adquirir as novas camisas do Corinthians, prepare o bolso, porque vai aumentar. Segundo aí esse site, esse perfil no Twitter, SDM Links. Beleza, galera? É isso. Resumão aí das notícias desse começo de semana do Coringão. Animado ou não, né? Essa semana tem jogo, domingo, lá em São Januário contra o Vasco. Jogo difícil. Vamos que vamos, com fé. Valeu, galera, então. Se você tá aqui ainda, não se inscreveu ainda, se inscreve já. Deixa o likezinho no vídeo, comenta aí o que você espera aí das próximas semanas do Corinthians. Eleição de novo presidente vindo aí, né? Transfer ban ainda em vigência, né? Então, Corinthians sem poder contratar, com o time bastante desfalcado. Serão aí finzinho de agosto e setembro bem difíceis para o Corinthians. Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Um abraço.